Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair. Se é a primeira vez que você pega um vídeo meu, por favor se inscreva para receber notificações dos próximos vídeos. Bom, o vídeo de hoje eu quero comentar um pouquinho sobre o anticristo revelado. Ele é Macron, né? O anticristo revelado Macron. Quem me pediu esse vídeo foi o Bernardo Vieira. É interessante que quando a gente vai falar do anticristo, surgem muitas especulações, Ah, o anticristo é isso, o anticristo é aquilo, a nova ordem mundial e tal. E é uma coisa muito importante. Antes da gente entrar no tema, eu vou pedir para que você clique no link da descrição. Lá tem meu curso de grego, lá tem um bacharel em teologia também. Na descrição do vídeo aqui você vai encontrar essas duas coisas. E a partir de agora nós podemos partir para isso. Bom, essencialmente, o que é o anticristo? O anticristo é aquele que se opõe a Cristo. É aquele chefão maligno final que aparecerá, que será revelado antes da vinda de Cristo, né? Então você tem várias linhas teológicas que interpretam de várias maneiras. Alguns dizem que ele já veio e colocam ele como um imperador romano, por exemplo. Outros colocam ele como sendo um poder religioso, sendo como um poder religioso estruturado que surgiu e agiu ao longo da história humana. E outros vão colocar que ele ainda virá futuramente, que ele ainda virá, será viado, um monte de coisa. Tem gente que entende isso, que o anticristo será um homossexual, né? Pegam aquele texto que ele não tinha amor de mulheres e entende que ele é homossexual. Talvez isso se encaixe com Macron e por isso que louco, os caras, rapaz, não, Macron não é assim não. Então o que acontece? Pra gente não ficar perdido nesse tema, a gente tem que ter algumas coisas em mente. Esse anticristo, quais são os textos que a gente enquadra o anticristo? Bom, nós temos Tessalonicenses, né, 2 Tessalonicenses, se eu não me engano, que fala que o anticristo será revelado. E isso é um texto escrito no período de Paulo. Paulo ele fala que antes que o anticristo se revelar, haverá uma apostasia. E aí será revelado o homem da iniquidade. Você tem esse texto de Paulo. Então anote esse texto aí. Então nós temos esse texto que é apresentado dessa forma. Mas para a gente buscar o papel do anticristo, nós temos que voltar em Daniel. E aí você vai ter Daniel capítulo 7. Um capítulo muito importante na interpretação profética. Meu Deus, se você for falar de profecia e você não tiver lido Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, pelo amor de Deus, para esse vídeo agora, vai ler e depois você volta aqui. Beleza? Faz o seguinte, faz isso aí, vai lá, lê Daniel capítulo 2, copia, depois lê Daniel capítulo 7, copia e depois você continua esse vídeo, ok? Bom, já que você já leu Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, que são dois textos essenciais para a leitura profética, Daniel capítulo 2 ele é a espinha dorsal de toda a interpretação profética política do mundo. Lá você tem desde o Império Babilônico até a volta de Cristo. Cristo é a pedra que derruba todos os impérios que se sucedem, ok? Cabeça de ouro, Babilônia. Peito de prata, Medo-Pérsia. Coxas de bronze, Grécia. Pernas de ferro, o Império Romano, né, o Roma. Os pés de barro e de ferro são um império que virá do Império Romano, né, ele descende do Império Romano. E em partes ele é forte, em partes ele é fraco. Eu particularmente, aí já é uma interpretação minha, tá? Não estou dizendo que você deva seguir por esse caminho, mas eu já entendo que sejam os estados europeus que ao longo que vieram, que eles descenderam diretamente do Império Romano, as pernas de ferro, e que eles tentaram se misturar. Em parte eles são fortes, em parte eles são fracos. Aí você olha para a Europa hoje, você tem países extremamente fortes e países extremamente fracos, e eles têm essa interação há muitos anos e se misturam com semente humana. Você olha as famílias reais da Europa, todas elas são aparentadas entre si, né? E ao longo da história, o rei da Inglaterra já dominou a França, o Dom Pedro I, se eu não me engano, quando ele deixou o trono aqui do Brasil, ele foi chamado para ser rei da Grécia, devido ao parentesco que tinha. Então, eram umas coisas bem interessantes isso aí, que batem muito bem com os pés de barra de ferro. Você já leu o capítulo, você está entendendo o que eu digo. E Daniel capítulo 7, ele já é um capítulo um pouquinho mais específico, porque nos pés de barro e de ferro, ele os 10 chifres, corresponde aos 10 chifres da quarta besta, o quarto animal. Primeiro animal, leão. Segundo animal, urso. Terceiro animal, leopardo. Quarto animal, terrível espantoso. E do terrível animal terrível espantoso, 10 chifres, correspondendo a isso. Em Daniel 7:25 você vai ter um texto que fala assim:
e proferirá palavras contra o Altíssimo e blasfemará contra o Altíssimo, né? Você tem lá Daniel capítulo 7, verso 25, que é o chifre pequeno que se destaca de outros 3 chifres, né? Você tem 10 chifres, desses 3 chifres você vai ter um que se destaca e derruba outros 3. Essencialmente é isso aí, tá? E esse chifre pequeno ele é interessante porque, como ele é um chifre na interpretação profética, ela representa poder político. Então ela representa um poder político. Então esse chifre ele é um político. E aí a gente consegue enquadrar isso em Macron. Só que temos um outro problema. O chifre ele faz blasfêmias contra o Deus do Altíssimo e ele persegue os santos do Altíssimo. O Macron, por mais que ele tenha um poder político, ele venha de uma das famílias, não sei se ele vem de uma das famílias reais lá da Europa, mas se ele é um político, com certeza ele é descendente, ou ele tem uma ligação muito forte, é casado com alguém e tal. Mas ele não é religioso. Macron, ele não é religioso. Para você ter a plena satisfação do poder político, desse poder do chifre pequeno, ele tem que ter 2 coisas: o poder político e o poder religioso. E o Macron ele só tem um deles, que é o poder religioso. E outra coisa, o Macron ele é presidente da França. Logo, logo ele deixa de ser presidente da França. Entendeu? E os chifres, eles são poderes relacionados a reis. E não a presidente. Presidente, primeiro-ministro, eles são poderes passageiros. Entende? O caso ali são as famílias reais, na minha opinião. Então, nesse aspecto, o Macron, ele não corresponde a esse poder. Outra coisa, um outro capítulo muito importante que você tem que ler para compreender exatamente o que eu estou falando, é Apocalipse capítulo 17. Mas por que Apocalipse capítulo 17? Apocalipse capítulo 17, ele mostra uma mulher montada numa besta. O que acontece? Mulher no livro de Apocalipse, ela está relacionada com poder religioso. Você tem uma mulher pura no capítulo 2 e você tem uma mulher devassa no capítulo 17. E essa mulher do capítulo 17, ela monta uma besta que tinha 10 cabeças, 7 cabeças e 10 chifres. Que lembra muito o animal terrível espantoso de Daniel capítulo 7. Entendeu? E se você voltar em Daniel capítulo 12, você vai ter essa besta sendo representada como Satanás. Se você for em Apocalipse 13, você vai também ter um exemplo dessa. E essa besta do Apocalipse 12, ela é representada por Satanás, mas ela também tem a correspondência pelo Império Romano. Ok? O Império Romano, a forma imperial do Império Romano, ela tem essas qualidades, 7 cabeças e 10 chifres. A besta do Apocalipse 13, mesma coisa. Em Apocalipse 17 você tem um poder religioso que se assenta sobre o poder político. Entende? E Macron, com todo carinho e respeito, ele não corresponde a esses poderes. Ele não corresponde a esses 2 poderes. Ele corresponde a um dos poderes. Entendeu? Então isso a gente tem que focar. Então, o anticristo, ele vai ser revelado quando? Bom, quando você tem esses 2 poderes unificados, o poder religioso e o poder político. Lembre-se sempre disso. Então qualquer pessoa que vier, pode ser o rei da China, pode ser o rei da Rússia, pode ser o presidente dos Estados Unidos, pode ser o Papa, pode ser o que for. Ele tem que corresponder a 2 poderes essencialmente: poder político e poder religioso. Ele tem que ter a autoridade de um rei, ele tem que ter o poder de um rei, mas ele também tem que ter uma autoridade religiosa. Aí talvez nisso você possa dizer o seguinte: então a Inglaterra, a rainha da Inglaterra, ela tem esse poder religioso e poder político, porque ela é a rainha ela é a dona da igreja anglicana. Você poderia até chutar isso, porém hoje a rainha da Inglaterra, ela não tem autonomia para falar dentro do aspecto religioso, né? Ela é só o poder político, e poder político grande, né? Então não se enquadra na rainha da Inglaterra. E desde uns 200 anos já, se eu não me engano, a rainha da Inglaterra, ela não dá nem pitaco na política. A rainha da Inglaterra, ela só é o trono inglês, ele é só um poder representativo. O poder de fato está na mão dos ministros que são trocados. Só que quando o negócio aperta, tem que sempre estar conversando com a rainha, porque a rainha tem o poder de mandar todo mundo embora, ou mandar degolar todo mundo e contratar um novo e fazer novas eleições. Isso aconteceu na Espanha e tal. A única coisa é um poder moderador, né? Um poder moderador, enquanto que o poder prático mesmo está nos primeiros ministros. Macron é um presidente, né? Logo ele sai do poder também, né? E ele não tem representação religiosa.
Então, esse anticristo nós temos que encontrá-lo aonde? Não é na Arábia, a gente tem que encontrar ele na Europa. Por quê? Porque a Europa é que descende do Império Romano. Tá? Então, a Europa ela é o centro de toda a discussão profética. Não é a Arábia, não é China, não é a Rússia. Lá é o centro da discussão. Então, o anticristo ele tem que vir daquela região. Uma região extremamente cristã também, que já foi um dia extremamente cristã. João, se eu não me engano, ele menciona assim: ele saiu do meio de nós, mas ele não era de nós, por isso que ele saiu. Então, por esse comentário de João, o anticristo ele tem que se revelar como alguém cristão. E interessante que Paulo também ele menciona o seguinte, que os ministros de Satanás, os agentes de Satanás, eles se fazem ministros de justiça. Então, os servos de Satanás, eles não vão se apresentar para você vestido de manto preto, máscara e tudo maquiado. Não, não. Isso aí é coisa de gótico. Isso aí é coisa de quem gosta de ouvir Emily, gosta de ouvir músicas góticas, é cara que gosta de ouvir questão deprê. Muitos servos de Satanás, eles vão se apresentar como seres religiosos. Você vai ter isso. Um versículo muito importante, um versículo chave nisso é Mateus capítulo 7, versículo 21, 21, 22 e 23. Né? Você tem lá os agentes da iniquidade. Né? Não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então você tem a ligação desse Mateus 7, 23 com Daniel capítulo 7, verso 25. Você pode ver que eu fui fazendo uma ligação, uma cadeia de versículos bíblicos para você entender isso. Para você que assiste esse vídeo entender. Então, eu te falo, com toda clareza, com um pouco de conhecimento de profecia que eu tenho, eu não sou nenhum especialista, não pode ser Macron. Talvez poderia ser a rainha da Inglaterra, mas ela também hoje ela não tem mais um poder religioso, ela não exerce influência religiosa. Né? Então, essencialmente é isso. Para você encontrar o anticristo, ele tem que ter o poder religioso e o poder político, que é o que é aplicado em Daniel capítulo 7, que é o que é aplicado em Apocalipse 17, uma mulher montada numa besta. Então é uma mulher, uma instituição religiosa que tem um assentamento político. E ela se assenta naquilo que um dia foi o chamado de Império Romano. Capítulo 17 ele é chave. Ele fala assim, a mulher se assenta sobre 7 montes, que também são 7 reis. Lembra que o chifre pequeno ele derruba 3 reis? Então a autoridade dessa besta, desse anticristo, ele está onde está a Europa, não é outro lugar. Não é outro lugar. A não ser que a gente tenha mais luz, mais revelação, mas não é outro lugar. Alguns vão dizer que a Babilônia é Nova Jerusalém, é a Jerusalém, e não é. Porque a Babilônia, Apocalipse 17, ali, ela exerce um poder mundial. E a cidade de Jerusalém ela nunca exerceu um poder mundial, então não tem como você aplicar a ela. Então tem que ser uma cidade, um poder político que exerceu o poder mundial, que exerce o poder mundial, uma influência mundial política e também religiosa. Então, fica aí para vocês estudarem, para vocês tirarem suas conclusões, ok? Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida, mas o anticristo revelado não é Macron, não é Macron. Não é a rainha da Inglaterra. E não pode ser nenhum presidente, porque os presidentes são poderes que eles entram e saem. Entram e saem. A Bíblia menciona reis. Ah, mas o presidente era o rei da época. Não. Não, o rei, ele é alguém que herda o trono por linhagem real. Ele tem sangue real. Né? O presidente não. Se eu quiser me tornar presidente do Brasil, eu posso. Se eu conseguir a cidadania americana e quiser me candidatar a presidente americano, por exemplo, talvez eu consiga. Né? Acho que não, porque estrangeiros não podem exercer um cargo dessa magnitude. Né? Mas, se Obama conseguiu, por que eu não vou conseguir? Entendeu? Então, você, para se tornar presidente, você é elegido. Ser rei, não. Né? O poder, ser rei, não. Outra coisa, o anticristo não é uma pessoa. Né? O anticristo, ele também pode ser um cargo. Um cargo daquele que se opõe a Cristo. Entendeu? Então, você fala assim, tal cara é o anticristo, talvez seja um pouco errado. Então afirmar que o anticristo é Macron, ou a rainha da Inglaterra, ou até o atual Papa, é um equívoco. É um cargo, tem que ser um cargo. Entendeu? Talvez se você falar assim, é o rei da França, é o papado, é quem está no trono
da rainha, da realeza inglesa. Aí talvez a gente consiga fazer algum encaixe ali e talvez tenha alguma argumentação. Mas falar assim, ó, Bento XVI é o anticristo, é um erro. Macron é o anticristo, é um erro. Né? Porque são pessoas, e pessoas, elas ocupam cargos. O cargo talvez seja isso. Por hora, essa é a minha visão. Não é uma concepção muito bem talhada, porque como eu disse, eu não sou nenhum especialista em profecia. Acho que talvez não devia nem estar me metendo nisso. Mas eu acho que o pouquinho que eu falei aqui pode enriquecer um pouquinho, pode trazer um pouco mais de conhecimento para vocês. Livros que eu indico: Isaac Newton, Daniel e Apocalipse. Isaac Newton, você pode baixar Daniel e Apocalipse, Isaac Newton, as revelações do Apocalipse. Também Uriah Smith, dissertações sobre Daniel e Apocalipse. Você pode encontrar esses livros para baixar. Um outro livro que eu indico, não concordo com tudo que ele diz, nenhum desses livros eu concordo com tudo que ele diz, mas são livros muito bons sobre profecia. Livro de Daniel, João Calvino. Cara, são 800 páginas, 2 volumes, 450 páginas cada um, 2 volumes só sobre o livro de Daniel, cara. O Calvino era zica, entendeu? Então eu indico esses livros para você ler. Todos eles você baixa na internet. Você pode pôr Daniel Calvino, Daniel e Apocalipse, Uriah Smith, e você pode também baixar Isaac Newton, dissertações sobre as profecias. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, compartilhe ele. E também peço que você olhe na descrição desse vídeo aqui. Você vai ter o link do bacharel e do meu curso de grego, caso você queira aprender. Que aí são minhas áreas, né? Minha área. Beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo, tamo junto.